Antes de começar a minha formação em São Paulo, muita coisa aconteceu na minha cidade para que eu fosse para São Paulo e começasse toda a minha trajetória. Eu sempre escuto de inúmeras pessoas, ainda mais na rede vizinha, que me fazem muito essa pergunta se você precisa estar no eixo Rio e São Paulo para as coisas acontecerem. E bom, começamos com um fato. Realmente as coisas acontecem muito nessas capitais, mas eu decidi investigar um pouquinho o que aconteceu antes de eu ir para a capital, na minha cidade de 16 mil habitantes. Deixa eu te mostrar. E como toda cidade pequena, aqui nós temos uma praça. Filma pra mim, minha diretora. Nós temos uma praça e um coreto, né, gente? Tem coisa mais gostosinha do que isso? E aqui eu fiz a minha primeira apresentação de flauta, tá? E além disso também, eu já cantei no grupo de jovens da igreja. Uma outra coisa também que acaba entrando nesse repertório artístico, querendo ou não, né? Então a gente vai investigando coisas e a gente vai vendo que, nossa, tem uma raiz, né, pra ser o que eu sou hoje. E essa cidade trouxe raízes pra mim. Aqui eu fiz o meu fundamental e meu ensino médio também. E tive um incentivo artístico por meio do Festival de Talentos e também por alguns professores, como minha professora de filosofia, que me trouxe muito isso na arte. E eu também agora faço parte da bancada artística dos jurados do Festival de Talentos, então também sou jurada desse festival. Enfim, escola pública. Uma referência para cidades vizinhas e também para outras escolas. Aqui eu fiz a minha primeira aula de teatro, eu tinha 12 anos, com o professor Leandro, que era um ator formado e ele decidiu gratuitamente dar aulas de teatro para as pessoas, então quem tinha interesse vinha. A gente fazia muitos exercícios, era muito massa, foi a primeira experiência, assim, de fato que eu tive com teatro. Fiz aula com a minha avó de desenho em pano de prato, também acho que a gente fez crochê e também fiz balé, não foi aqui, mas enfim. A cidade também fornecia essas oficinas pra gente gratuitamente, então fiz balé. Não me lembro se eu fiz dança do ventre. Tinha tudo isso e muito massa lembrar, assim. Em algumas dessas salinhas eu fazia coisas com a minha avó. Em 2020 eu me formei no teatro, né, isso em São Paulo. E depois disso, com um grupo de teatro que foi formado a partir de uma peça que a gente fez na nossa formação, a gente se inscreveu em um edital e conseguiu um PROAC. E nesse PROAC a gente apresentou em algumas cidades de São Paulo. E para mim era muito importante que isso acontecesse aqui em São Lourenço. E aí a gente conseguiu apresentar aqui em São Lourenço. E a gente apresentou nessa escola. E foi muito massa, assim. Acho que foi a primeira vez que eu senti que eu trouxe de fato algo que eu sonhava, que era a arte pra minha cidade. Não que minha cidade não tinha arte. Como vocês viram, muita coisa que eu mostrei aqui, eu tive um incentivo por parte da minha cidade. Não tão diretamente, mas foi algo que também eu fui buscar. E ter apresentado aqui consolidou um pouco disso. E uma coisa muito massa também, eu consegui um edital nessa cidade, que aí não foi com um grupo de